Bom dia a todos. Esse é o nosso segundo vídeo sobre a COP28, que começou ontem em Dubai. Eu sou Jean-Claude Razel, do site Mundo de Amanhã, um site que procura trazer informações e perspectivas sobre a mudança rumo a um mundo mais sustentável. Na aula precedente, falamos do que são as COP, as Conference of Parties, que são o jargão da ONU para as reuniões dos países da ONU, porque estamos hoje na 28ª, falamos da 21ª, onde nasceram os Acordos de Paris, que estipularam um limite de aumento de temperatura média no planeta até o fim do século. E as COP, então, hoje estão aqui para discutir esses temas. São discussões delicadas e muito difíceis, porque elas trazem nossa civilização termoindustrial frente às suas contradições. O crescimento econômico infinito no mundo finito, como vocês podem ver nessa bela imagem, que ilustra a finitude do sistema Terra, e um sistema econômico baseado no crescimento, realmente, uma hora, tá ficando difícil. E, de uma certa maneira, essa hora chegou, ou está chegando. Então, o que vai ser discutido na COP28 em Dubai? Essa COP é considerada importante porque, pela primeira vez, parece que o assunto das energias fósseis vai chegar na mesa. Vimos na última aula que 82% da matriz energética mundial é energia fóssil, carvão, petróleo e gás, 82%, e que queimando esses combustíveis, a emissão de gás de efeito estufa, que aquece o sistema Terra, é muito forte. Então, de alguma certa maneira, lutar contra o aquecimento global significa reduzir o consumo de energia fóssil. Mas a correlação com o PIB é tão forte que hoje, se você limita a energia fóssil, você limita o PIB. E isso é inaceitável para governos e sociedade que querem continuar com o crescimento econômico. Então, tudo isso cria uma tensão, mas nessa COP temos a possibilidade de falar sobre o fóssil. Por quê? Porque, digamos que as ações sobre as energias renováveis, que na ausência de diálogo sobre fóssil, falamos em muitas COP foi falado de energia renovável, solar, eólica, hidroelétrica, etc. E foi muito discutido e, de fato, a parte das renováveis está aumentando e, principalmente, o custo de produção de energia renovável abaixou muito nos últimos 20 anos. Isso é uma boa notícia. O problema é que, como já falei, 18% de energia renovável é bom e vai aumentar, mas ainda precisa, em algum momento, atacar o problema de 82% de fóssil. E até agora não foi totalmente falado. Até hoje, a palavra fóssil não saiu em nenhum relatório de nenhuma das 27 COPs que já aconteceram. Então, por que esse ano possivelmente será diferente? Primeiro, tem evidências científicas, hoje, muito difícil de recusar, que o mundo está aquecendo em função da atividade humana, e isso principalmente devido ao crescimento econômico, que, como eu já falei, vem do PIB, que então vem das energias fósseis. Então, a evidência científica hoje está muito forte. O sexto relatório do IPCC, que são cientistas do mundo que trabalham sobre essas questões, esse último relatório, o sexto, né, deixou claro hoje que as evidências científicas existem. É a atividade humana econômica que provoca o aquecimento global. Tem muito poucos cientistas hoje que recusam essa afirmação. Tinha 10, 20 anos atrás, hoje cientista sério não tem mais, porque a evidência científica está aqui. Ainda muita gente nega essa
realidade científica, mas na comunidade científica os argumentos são muito sólidos. O segundo motivo é que todo mundo, no mundo inteiro, vê o aumento de eventos climáticos fortes, inabituais e muito próximos um do outro. Isso acontece com excesso de calor, ondas de calor no mundo inteiro. No Brasil, faz 2 semanas. Na Europa Ocidental, no mês de agosto, começo de setembro. E nos Estados Unidos, o hemisfério norte conheceu um verão incrivelmente quente. Também, e provocando incêndios, etc. Ao mesmo tempo, vimos em outros lugares do mundo chuvas torrenciais que provocam desmoronamento, enchentes, etc., que também de um tamanho e de uma frequência que aumenta muito. Então, todo mundo está confrontando com essa realidade. E isso impacta muito as populações, as opiniões públicas, e os políticos estão começando a ter um pouco de dificuldade de ignorar esse tema. Então, primeiro, os científicos, segundo, a realidade climática e as opiniões públicas, e terceiro, os próprios produtores de petróleo que dizem, olha, a pressão sobre a gente está tamanho que a gente precisa agora sentar na mesa. Então, a COP é a oportunidade de sentar na mesa. E o sultão Al-Jaber, que é o presidente da COP, e que é também o CEO, o presidente da Companhia de Petróleo dos Emirados Unidos, ele está mostrando abertura para falar disso. Talvez tenha um pouco de política, de hipocrisia, pode ser. Tem também da parte dos países ocidentais que, por exemplo, na abertura, falaram todos que precisa sair, pelo menos, do carvão, mas isso é um pouco hipócrita, porque a maioria das economias ocidentais já não funcionam com carvão. Já foi a época do carvão, na Inglaterra, na França, na Espanha, já foi. E então, quando já foi a época do carvão, é mais fácil que não é. Quando eu falo de carvão, falei dos países asiáticos. E nos países asiáticos, que a matriz energética, a eletricidade é baseada na queima de carvão, que provoca muito gás de efeito estufa. Mas a contradição nisso é que os países asiáticos consomem carvão para produzir eletricidade, para fazer o quê? Para produzir todos os bens que a gente compra no Ocidente. Então, quando fala de reduzir o carvão, na China, no Vietnã, nas Filipinas, na Índia, sei lá o quê, significa que na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, a gente aceita ter menos televisores, menos computadores, menos materiais de construção, tudo isso. Então, é sempre um pouco de contradição em tudo isso. Mas parece que, na negociação atual, o presidente Al-Jaber está mostrando abertura para colocar isso na mesa. E eu acredito, sinceramente, que é muito melhor sentar na mesa, mesmo com os produtores de petróleo, de gás, de carvão, e de conversar junto sobre possíveis datas de redução, objetivos de emissão, objetivos de mudança dessa matriz energética. É muito melhor sentar na mesa e talvez não conseguir um acordo, que é totalmente possível, muitos dizem provável que não aconteça agora em Dubai, mas é muito melhor sentar na mesa, escutar os argumentos de um lado e do outro lado, do que simplesmente ignorar. Então, na verdade, hoje no discurso, todo mundo concorda que precisa diminuir as emissões. Só que aí tem 2 leituras. A primeira leitura, que é a leitura, digamos, oficial, mainstream, a versão business as usual, que considera que, primeiro, vai ter tecnologia para resolver o problema, e 2, que a gente vai conseguir fazer o que se chama de decuplagem. O que é decuplagem? Decuplagem significa que a gente vai conseguir aumentar a produção industrial, manter o PIB em níveis elevados, mas diminuindo a pressão sobre o ecossistema, sobre o sistema Terra. Isso chama uma decuplagem. Na verdade, isso aconteceu já numa certa escala. Por exemplo, hoje, os motores e os combustíveis fazem com seu motor, hoje, com 1 litro de combustível,
você faz muito mais quilômetros do que 20 anos atrás. A performance dos motores e dos combustíveis melhoraram muito. Só que essa decuplagem relativa, ela acontecer numa escala que não tem nada a ver com a escala necessária para mudar os rumos climáticos. Então, a decuplagem absoluta, que seja crescimento sem nenhum impacto sobre o sistema, isso é uma visão do espírito, não existe. Mas muito discurso político baseado na decuplagem absoluta. Isso não existe. Outra coisa, então, tecnosolucionalismo, tem tecnologia, estamos melhorando, mas algumas vão demorar muito. Decuplagem, isso é uma visão, isso é uma fantasia, né? Isso não existe, nunca aconteceu no mundo inteiro, até hoje, não existe, ninguém consegue ver isso acontecer. Então, realmente, isso precisa de uma reflexão. Então, hoje, as negociações em Dubai estão em cima disso. Como conseguimos incluir a energia fóssil dentro dos objetivos de limitação do gás de efeito estufa e que isso seja aceitável pelos países produtores de petróleo, que vivem disso e são poderosos, e os países que precisam de energia fóssil para manter sua atividade econômica. São numerosos e são poderosos. Então, isso exige todo um diálogo, toda uma diplomacia, e que faz que muita gente considerou que essa COP de Dubai não ia acontecer nada. Eu sou menos pessimista. Eu acho que já aconteceu, inclusive as primeiras conversas mostrou que o diálogo está na mesa. Agora, se vai acontecer alguma coisa, a gente vai saber em breve. Milagre não vai, isso é certeza, mas capaz de ter algumas ações que a gente vai detalhar, inclusive, no próximo vídeo. Até hoje, se você gostou dessas notícias, você pode ir assistir nossas aulas nos nossos canais do Mundo de Amanhã, especialmente no nosso canal do YouTube, Mundo de Amanhã no YouTube, e você vai ter um curso inteiro que chama Do Colapso à Transição, e principalmente a aula número 7, que fala exatamente o que eu falei agora, soluções, decoplagem, tecnosolucionismo e o que é a base das conversas na COP. A gente se vê na próxima. Valeu, abraço.